Posso te falar uma verdade que vai te irritar? A banca praticamente entrega a prova antes. E a maioria dos candidatos simplesmente ignora isso. Nossa, eu já tinha visto isso em algum lugar. Sim, você já tinha visto na própria questão da banca em concursos anteriores. Se você estuda para concurso e não está utilizando a ferramenta de revisões de questões como ferramenta principal de preparação, provavelmente você está estudando mais do que deveria e acertando menos do que poderia. Resolver questão não é apenas testar conhecimento. Resolver questão é aprender como a banca pensa. Tem gente que estuda assim: vou ler toda a doutrina primeiro, depois eu passo para as questões. Não, isso é um erro. Você precisa começar pelas questões, porque é estudando através das questões que você vai entender o que mais cai, como a banca pensa, como ela tenta te pegar nas questões e, acima de tudo, o que é mais importante estudar e aprofundar. Às vezes, o candidato passa 3 horas estudando um artigo que nunca caiu e esquece de estudar um artigo que a banca cobra há 10 anos. Acompanhe comigo agora aqui na tela questões de concursos anteriores organizados pela empresa VUNESP, uma empresa que organiza diversos concursos públicos. Vamos lá, pessoal. Vamos estudar agora uma questão que caiu na VUNESP no ano de 2023, no concurso para investigador de polícia da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Veja que a VUNESP coloca no enunciado: considere que João é investigador de polícia, então, portanto, um policial, e foi informado de que, numa residência, há fundada suspeita de que está em risco a integridade física de uma mulher. Ou seja, fundada suspeita de que na residência nós temos um flagrante delito de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ou seja, aqui no caso, um crime de lesão corporal. Considerando a situação hipotética e o disposto na Constituição Federal, é correto afirmar que, vamos lá, nessa hipótese é exigido pela Constituição que a mulher conceda autorização para a entrada dos policiais. Chega a ser até esdrúxula essa alternativa, porque a vítima precisa consentir que os policiais entrem na residência para salvá-la. A Constituição Federal, ela autoriza expressamente, seja durante o dia, seja no período noturno, que qualquer pessoa ingresse na residência em caso de flagrante delito ou desastre. Então, esta alternativa, ela pode ser considerada como errada. A entrada na residência no período noturno somente poderá ser realizada se houver ordem judicial. Aqui também está errada esta alternativa, tendo em vista que no período noturno, mesmo que haja ordem judicial, não pode entrar na residência. No período noturno, para que seja autorizada a entrada na residência, apenas em caso de flagrante delito ou desastre. Seguindo aqui, pessoal, na alternativa C, a entrada no domicílio somente poderá ser realizada na hipótese mencionada e em flagrante delito de crime hediondo. Aqui que se torna errada esta alternativa, porque a Constituição Federal não trouxe qualquer previsão de que a entrada no domicílio só está autorizada em caso de flagrante delito de crime hediondo. A Constituição Federal fala apenas em flagrante delito. Então, esta alternativa está errada na medida em que menciona que só pode ser autorizada a entrada na residência em flagrante delito de crime hediondo. Alternativa D. É válido o ingresso do policial na residência não havendo vedação constitucional para que os agentes de segurança afastem de imediato o agressor da vítima. Esta alternativa está correta. Por quê? Porque uma vez a Constituição Federal autorizando que os agentes policiais ingressem na residência, eles podem ingressar para afastar o agressor da vítima, para prender em flagrante, para conduzirem à presença da autoridade policial. Então, esta alternativa não tem qualquer elemento que indique que esta alternativa está errada. Portanto, a alternativa D deve ser marcada como correta neste caso. E vamos então entender por que a alternativa E está errada. O ingresso dos policiais na residência somente, então, quando você já vê essa expressão somente na alternativa, já liga o alerta.
poderá ser realizado se o crime estiver efetivamente acontecendo, pois a Constituição Federal veda expressamente a violação da casa na hipótese de crime permanente. Errado, pessoal. Vamos então entender aqui por que a alternativa D está errada. A alternativa D diz o seguinte: o ingresso dos policiais na residência somente poderá ser realizado se o crime estiver efetivamente acontecendo, pois a Constituição veda expressamente a violação da casa na hipótese de crime permanente. O que é o crime permanente? O crime permanente é aquele que se consuma no tempo, né? Então ele se protrai no tempo a sua consumação. Neste caso, a Constituição Federal não veda. Por exemplo, o caso de tráfico ilícito de entorpecentes. A pessoa que tem o entorpecente dentro da sua residência para fins de tráfico, ele está consumando o crime durante todo o período em que ele mantém o entorpecente na sua residência. Então, por isso, neste caso, a Constituição Federal autoriza que, havendo fundada suspeita e o agente ingressando na residência, ele pode, inclusive, prender em flagrante aquela pessoa que mantém em depósito entorpecente, justamente porque a Constituição Federal autoriza o ingresso de qualquer pessoa na residência em caso de flagrante delito. Por isso que essa alternativa pode ser considerada errada. Agora, pessoal, vamos para a última questão. Veja só, nós vamos trazer aqui a questão que caiu ano passado pela VUNESP também, no concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o cargo de escrevente técnico judiciário. Pode parecer mentira da minha parte, mas hoje eu sou promotor de justiça, antes eu fui delegado de polícia e antes eu fui escrevente técnico judiciário. E eu gostaria de que, para você que tem interesse em prestar esse concurso público, que inclusive está previsto para sair o edital agora em 2026, clica aqui no link que está sendo disponibilizado nesse vídeo, que eu tenho um e-book para a preparação para o concurso de escrevente técnico judiciário na parte de direito. Então nós mastigamos todo o edital, todas as questões, e é um edital e é um produto sensacional para que você se prepare e gabarite a parte de direito, de conhecimento em direito neste concurso e passe ali nas primeiras colocações, como foi o meu caso, que fui aprovado em primeiro lugar no ano de 2004. Mas voltando aqui para o nosso caso deste concurso do ano passado no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o cargo de escrevente técnico judiciário. Veja que o enunciado diz o seguinte: o policial Severo foi chamado para atender um flagrante delito que o sujeito apelidado de Pernalonga estava cometendo dentro da casa. Então aqui nós temos já o combo perfeito. Flagrante delito dentro da casa. Chegando no local, no final da tarde, e evidenciada a prática da infração penal, Severo constatou que era hipótese de flagrante delito. Então, flagrante delito, qualquer dia ou horário, seja no período diurno, seja no período noturno, Severo poderia entrar para prender em flagrante delito. Só que daí nós temos um elemento a mais. Coincidentemente, o policial avistou em uma casa vizinha Carcará. Então, ou seja, além do Pernalonga, numa casa vizinha estava o Carcará. Criminoso foragido que tinha mandado de prisão expedido por autoridade judicial. Diante da situação, face ao adiantado da hora, então aqui a gente já começa a entender que ele chegou no final da tarde, mas agora aqui já estava adiantado da hora, dando a entender que nós já estávamos ali no período noturno, e obviamente não havendo consentimento, então não havendo consentimento dos moradores, ou seja, nem do Carcará, nem do Pernalonga, parou dúvidas acerca da possibilidade de adentrar nos domicílios de Pernalonga e Carcará para efetuar as prisões. Que prisões? Pernalonga estava em flagrante delito, então prisão em flagrante. Carcará não estava em flagrante delito, mas tinha mandado de prisão expedido contra ele. Então era uma prisão decorrente de mandado judicial. Então vamos lá às situações.
Face à situação hipotética, é correto afirmar, de acordo com o disposto na Constituição Federal, que, alternativa A, Severo pode ingressar no período noturno. Opa, período noturno? Severo pode ingressar no período noturno apenas na casa de Carcará. Quem que é o Carcará? Carcará é o indivíduo que tem o mandado de prisão expedido. Ele não está em flagrante delito. Então aqui eu já posso descartar essa alternativa, porque Severo não pode ingressar na casa de Carcará no período noturno. Ele não está em flagrante, então não pode ingressar na casa de Carcará. Pois a ordem judicial a ser cumprida, mandado de prisão. Não. E mesmo que houvesse ordem judicial, ela não pode ser cumprida no período noturno. VUNESP gosta desta pegadinha. Então, tome cuidado. Severo pode ingressar em ambas as casas para efetuar as prisões no período noturno e diurno. Não, pessoal. No período noturno, apenas em caso de flagrante delito. No caso de cumprimento de mandado de prisão, Severo não poderia ingressar na casa de Carcará no período noturno. Ainda que persistisse a situação de flagrante durante o período noturno, Severo somente poderia adentrar na casa de Pernalonga durante o dia para efetuar a prisão. Errado, pessoal. Por quê? Parece um mantra, né? Durante o período noturno, o policial Severo poderia ingressar na casa do Pernalonga para prendê-lo em flagrante. A casa é asilo inviolável. Ok. Não podendo Severo adentrar nas duas casas no período noturno. Errado, né? Se ele pode entrar na casa do Pernalonga durante o período noturno para prender em flagrante, então aqui a gente já nota que esta alternativa está errada. Podendo entrar nas duas casas apenas durante o período diurno. Errado, né? Então, durante o período noturno ou diurno, estando em flagrante delito, como era o caso do Pernalonga, ele pode entrar sim para fazer a prisão. Severo não pode ingressar na casa de Carcará no período noturno, mas pode ingressar na casa de Pernalonga uma vez caracterizada no momento do ingresso a situação de flagrante delito. Então, esta alternativa E é a alternativa correta, ok? Então, ou seja, o Severo pode ingressar na casa de Carcará, não pode ingressar na casa de Carcará no período noturno, mas pode sim ingressar na casa de Pernalonga, uma vez que está caracterizado o estado de flagrante delito. Tá certo, pessoal? Então veja, o importante de todas essas questões que nós trouxemos aqui para vocês é entender que a VUNESP tem um padrão. Ela entrega o padrão dela de perguntas e respostas. E neste caso ficou muito claro que o padrão da VUNESP é tentar confundir o candidato sobre as situações em que há exceção à regra da inviolabilidade domiciliar. A VUNESP gosta de confundir o candidato principalmente sobre a possibilidade do ingresso no período noturno. Pode entrar no período noturno com mandado judicial, pode entrar no período noturno em flagrante delito, pode entrar no período noturno apenas para averiguar uma situação de um furto que aconteceu há muito tempo atrás. Veja então que você estudando as questões da VUNESP relacionadas a qualquer tema que é cobrado no edital, você consegue perceber os padrões. E é por isso que nós vimos que neste caso a VUNESP praticamente entrega qual será a próxima questão da sua prova. Você tem dúvida que a VUNESP cobrará de você o conhecimento sobre o ingresso no período noturno, se é por mandado judicial, flagrante delito ou desastre? Eu não tenho dúvidas de que este é o padrão da VUNESP. E é isso que faz você um candidato vitorioso, um candidato que na próxima questão não vai errar nenhuma questão da VUNESP. O candidato que não faz questão é tipo alguém que quer jogar futebol sem nunca ter visto uma partida de futebol. Ele sabe até teoria, mas chega na hora da prova, dá um nó.
Porque concurso público não é só teoria. Concurso público é padrão, estratégia, revisão, repetição e, acima de tudo, reconhecer as armadilhas da banca. Agora, atenção, porque é aqui que o jogo vira. Resolva as questões da mesma banca. Não adianta você estudar para a VUNESP resolvendo questões da FGV. Leia os comentários e os artigos cobrados. Às vezes você aprende mais em uma questão do que em 20 páginas de leitura de PDF. Monte um caderno de erros, porque o que reprova o candidato não é o que ele não estudou, é o que ele repete de erros. Observe os padrões. A banca geralmente repete temas, palavras, artigos, raciocínios. Quando você percebe isso, você começa a prever as questões. Tem uma frase que todo concurseiro deveria lembrar. A prova futura está escondida nas provas passadas. Quem entende isso, começa a estudar de forma inteligente. Quem não entende, acha que a reprovação é apenas falta de conteúdo. Então comenta aqui embaixo. Qual banca que te fez mais sofrer? Se esse vídeo te ajudou, já comenta, deixa o like, porque isso ajuda o canal a continuar trazendo conteúdo para ajudar você na preparação real para aprovação em concurso público. Se inscreve no canal e, principalmente, pare de estudar só matéria. Estude a banca. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!